Olá, boa tarde. Começando aqui mais uma live. Boa tarde pro pessoal do Insta. Começando aqui mais uma live. No nosso encontro das quartas 15, nosso café terapêutico, onde a gente vai bater um papão sobre a importância de incluir o corpo no processo terapêutico. E na semana passada eu não estive ao vivo, que eu estava lá em Salvador. Um evento maravilhoso lá sobre trauma e desenvolvimento com a minha querida Liana Neto. E eu estou aqui de volta para a gente conversar, dando boa tarde para vocês. Boa tarde para o Carlos, para a Ariadna, para o Joy, Jonathan, você está aí? Gabi, Aninha, pessoal do Face que for entrando, deixa eu deixar aqui um boa tarde nos comentários. Bom, quem for entrando vai deixando mensagem aí, porque no Face eu não consigo ver os nomes assim igual eu vejo no Insta. E eu quero deixar aqui também o cadastro. Gente, que loucura, que demais está sendo o workshop Corpo, Coração e Mente. Está demais, está incrível. Estava aqui respondendo mensagens. Então, quem não se inscreveu ainda, entra para se inscrever. Paulinha, Flávia, Sabrina, boa tarde. Quem não se inscreveu ainda dá tempo, o workshop logo sai do ar. Hoje saiu a aula 2 está incrível. E na aula 3 a gente vai falar de manejo de ansiedade, né? Então aí o grande temão tão presente nos nossos consultórios e na nossa vida, né? Porque terapeuta, profissional da área também tem ansiedade, não é isso, minha gente? Não tem avatar aqui não, cada um de nós tem os próprios desafios para lidar. Então, quem não se inscreveu ainda, corre para se inscrever, é gratuito, online. Ao se inscrever, já assiste a aula 1 e 2 e se prepara para 3, que a gente vai falar de manejo de ansiedade. Tá incrível. E hoje vamos, então, falar da importância do corpo no processo terapêutico. É até estranho usar essa frase, né? Porque como é que a gente consegue fazer essa separação? Como é que a gente conseguiu fazer essa separação ou essa guerra mente-corpo, razão-emoção? Que divórcio é esse que a gente vem vivendo? Por que que a gente tem que escolher entre um e outro? Meu Deus, por que que a gente não pode viver de um jeito que todo mundo aqui está em paz? A gente pode viver de um jeito que tudo está em paz, mas nós não aprendemos a viver assim. A gente vem por diversos motivos, diversas razões aí, com muita dificuldade em lidar com o que a gente sente. Então, quando eu estou falando corpo, então vamos começar a falar do corpo. Que corpo é esse? A grande Denise Stoklos, uma grande inspiração aí, uma parceira maravilhosa de caminhada, e ela fala, corpo, é o corpo. Que corpo é esse? Do que eu estou falando? A gente sente a vida, né? A gente experimenta a vida através da integração de estímulos que a gente capta através dos 5 sentidos. Então, os 5 sentidos é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu toco, né? É o meu tato, é o que eu sinto pelo toque, é o meu paladar, né? Enfim, audição, visão, paladar, tato, e tá faltando um que eu não tô lembrando agora. Bom, mas a gente tem os 5 sentidos. E o corpo, ele está muito ligado ao que a gente sente, ao que a gente experimenta, através das nossas sensações e através das nossas emoções. Então, quando um cliente chega para você no seu consultório, ele vai contar para você como ele está se sentindo. Ele vai contar para você se ele está triste, ele vai contar para você se ele está animado, ele vai contar para você se ele está desanimado, ele vai contar para você se ele está ansioso, se ele está entediado, se ele está frustrado, se ele está com raiva, se ele está inseguro, se ele está com medo. Então, ele vai falar do que ele sente. E embora a gente esteja acostumado a pensar sobre as coisas, a pensar sobre o que está acontecendo, a gente está sempre falando sobre o como estamos nos sentindo em relação àquilo que está acontecendo.
Muito bem. Como a pessoa vai falar para a gente sobre o sentir, a gente precisa se lembrar que o sentir é sentido pelo corpo. Então, quando a pessoa fala que ela está com um sentimento difícil, se ela está frustrada, se ela está com raiva, se ela está ansiosa, se ela está com medo, se ela está insegura, se ela está se sentindo perdida, qualquer uma dessas coisas, ela experimenta isso como aperto, ela experimenta isso como vazio, ela experimenta isso como uma sensação de taquicardia, se ela está ansiosa, ela experimenta isso como dificuldade de respirar, ela experimenta isso como nós na garganta, como tensões musculares, ou seja, essa vivência dessa fala de desafios que ela pode estar vivendo, ela experimenta no corpo, né? Ela experimenta nessa capacidade de sentir. E aí, a gente precisa se lembrar que a gente tem sempre aqui no nosso funcionamento uma conversa entre cérebro reptiliano, que é o instinto, cérebro límbico, que são as emoções, e o córtex, que é o nosso cognitivo racional. Então, se eu estou sentindo medo, o meu reptiliano está dizendo foge, porque ele vai gerar uma resposta adequada à percepção do ambiente que a pessoa está vivendo, que está sendo interpretado como ameaça, e se o meu corpo, a minha percepção, informa para o meu cérebro que existe uma ameaça, ele vai querer fugir. Ele vai mandar os estímulos biológicos, fisiológicos de fuga. Então, ele vai aumentar os níveis de ansiedade, ele vai aumentar a respiração, ele vai aumentar tônus muscular, ou seja, os níveis de tensão vão subir. Mas se a pessoa não foge, ou seja, ela está num emprego, que ela se sente ameaçada, ela está vivendo uma situação que ela se sente ameaçada, o cérebro reptiliano dela, que não é cortical, que não é analítico, que não vai criar uma interpretação lógica para isso, simplesmente libera os estímulos que ele entende que precisa liberar quando ele recebe a informação que vem de fora da nossa percepção que existe algum tipo de ameaça. E isso é biológico. Então aí a gente tem as sensações ligadas à ansiedade, a pânico, à insegurança, a gente tem a emoção disso tudo presente, e a nossa mente, né, o nosso cognitivo, ele não consegue afetar o cérebro reptiliano. Ele não consegue interferir nessa amígdala. Ele não consegue dizer lá pro reptiliano, olha, você está sentindo ameaça como se tivesse um perigo aqui, igual um leão querendo te comer, mas na verdade é só um chefe que é mal-humorado e grita. Ele não é um leão, ele não vai devorar você. Não consegue, não adianta a gente, pela lógica, tentar mudar essa fisiologia que está ali interpretando e recebendo a informação que existe uma ameaça presente. E por não conseguir isso, né, é aí que começa a guerra. Porque a gente aprendeu ao longo da nossa vida que o que eu penso, ou o que a minha cognição diz como verdade, como certo, errado e etc., é a realidade. Não tem nenhum leão aqui, não tem sentido eu estar me sentindo assim. É só meu chefe, eu não deveria estar me sentindo assim. Por mais que isso tenha lógica, realmente não existe nenhum leão querendo te devorar, e existe aí uma questão de comunicação e relacionamento nessa relação com o chefe, existe a sensação vivencial diferente. E é aí que a gente tem que entrar com o corpo na história. A gente precisa aprender a conversar com isso. A gente precisa, então, como é que eu converso com a amígdala? Como é que eu falo com o meu reptiliano? Como é que eu falo com o meu límbico, que é o emocional? Como é que esses três se entendem em mim? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Bem-vindo ao desafio de ser humano. E os nossos clientes vêm com essa demanda para nós, né? E um dos nossos trabalhos é criar essas pontes, essas compreensões e essa integração para que então a gente possa viver em paz. Então, se estamos acompanhando aqui, estamos juntos, pessoal aqui do Face, deixa aqui comentário. Ah, Kátia Iquedo, oi Kátia. Pessoal aqui do Insta, Joana tá aqui. Jô, boa tarde. Jô, você tem que ficar boa, hein?
Flavinha, o Jairo, Alex, Camila, Bruno, Natália. Pessoal, vamos dizendo aí, a Cíntia, psicóloga, Juliane, Roberta, Naninha. Vão me dizendo aí, e o pessoal aqui do Face também, se a gente está junto e está ficando claro aí onde que está a dificuldade, né, que às vezes a gente sente de compreender a nós mesmos. E love you too, Joe. Como é que... Boa tarde para o Alex também. Como é que a gente, então, começa a estabelecer essa conversa? Muito bem. Vocês me ouvem dizer que a gente precisa aprender a falar o idioma que o corpo fala. E o idioma que o corpo fala, nessa relação com que em nós não é lógico, né? Vem através das nossas sensações, vem através das nossas emoções. E aí é que vem a dificuldade, porque se a gente tentar sentir uma emoção que é difícil, tristeza, raiva, frustração, abandono, enfim, qualquer coisa difícil, que é o que geralmente a gente está olhando, né, dentro de um atendimento, de maneira direta, ou seja, se a gente mergulhar nessa emoção, se a gente for botar a mão direto nela, a gente vai se inundar, a gente vai se afogar, a gente vai se perder nessa emoção ou nessa sensação difícil. E é por isso que muitas vezes a gente não quer fazer contato com elas, porque o sentir diretamente ou mergulhar numa emoção vai trazer mais sofrimento, mais dor do que já está acontecendo. Então, para a gente poder lidar com essas sensações e essas emoções difíceis, uma vez que a gente está aqui conversando e trazendo para a consciência que nós precisamos criar essas pontes de relação com o que é sentido através da nossa biologia, através da nossa fisiologia, a gente precisa encontrar um meio para isso. E o meio para isso eu posso usar uma linguagem adequada, específica, aonde a gente gere a desidentificação. Essa é uma palavrinha super presente na formação de focalização. A gente usa muito esse manejo. E ele é o portal que vai criar aí a interface entre esse eu que percebe, que a gente vai utilizar essa nossa qualidade de presença, de eu observador, que a nossa cognição maravilhosa pode nos ajudar, para ser o recipiente, para estar com aquilo em mim que se sente daquela maneira. Então, em vez de eu estar perdido numa frustração, eu vou fazer companhia para a frustração. Então, em vez de eu ser frustrado, eu vou perceber aquilo em mim que está frustrado, aquilo em mim que está se sentindo daquela forma. Então, eu vou começar a criar relacionamentos com esses lugares em mim, com essas partes de mim, com essas vivências em mim, e nesta relação, que não existe fusão, que não existe afogamento, que não existe inundação, através dessa relação com aquilo em mim que se sente assim, a gente começa a acessar o portal de conversa com essas outras instâncias em nós, límbicas e reptilianas, que estão enviando as sensações difíceis, porque elas estão recebendo a informação de que nós estamos ou em ameaça, né, ou em perigo. No mundo cotidiano hoje, a gente está recebendo muito estímulo de ameaça. A gente liga a televisão, a gente olha o nosso celular, a gente ouve no rádio apenas informação de que vai acontecer algo ruim com você. Então, até independente da nossa narrativa biográfica, que se conecta a eventos que podem ter, sim, tido traumatizações e tudo mais, né, que tem 2 comentários aqui que eu preciso ver. Independente dessa narrativa biográfica que carrega esse tipo de vivência, a gente está toda hora botando para dentro a informação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Isso faz com que esses lugares em nós que regulam, né, a nossa fisiologia estejam o tempo todo no estado de alerta.
Se eu estou o tempo todo no estado de alerta, eu vou perceber a vida através disso e eu vou experimentar muita ansiedade. Então, como é que eu começo a informar para o meu corpo e oferecer para ele o senso de segurança? Como é que eu começo a oferecer para esses lugares em mim a informação de que ele pode, né, regular para baixo, de que ele pode diminuir a informação que ele está mandando de ansiedade, que ele está mandando de perigo, que ele está mandando de medo, em outras palavras. E aí, não vai adiantar a gente falar isso de maneira lógica. Não vai adiantar, olha, isso é só a televisão, isso tem a ver com o que aconteceu lá no outro país. Não vai adiantar. Nós precisamos ter uma relação com isso em nós. Nós precisaremos encontrar os lugares de autorregulação que existem no nosso corpo, que existem na nossa fisiologia, através desse relacionamento que eu estava me referindo agora. Que eu estava apontando para vocês como um caminho indireto para entrar em contato com isso em nós, através da senso-percepção, através da percepção sentida, através da autorregulação, que é percebendo isso em mim que se sente assim, criando uma relação empática, uma amizade com isso, criando uma escuta aberta para isso, para que isso em mim possa então me dizer qual é a forma que ele precisa que eu esteja com ele, para que então ele possa perceber de uma outra maneira. Para um exemplo mais claro ainda, se a gente olhar para os animais da selva, se a gente olhar, sei lá, para uma gazela, ela está lá vivendo a vida dela, ela não experimenta o tipo de ansiedade que a gente experimenta de preparação e interpretação da realidade que a gente faz. Então essa gazela está lá vivendo a vida dela, está lá comendo, está lá presente na vida dela. Ela nem sabe que ela vai morrer daqui a pouco, ou como a gente fica, né, temendo a morte, como a gente faz esse tipo de análise. E aí, de repente, ela ouve um barulho e aí ela se dá conta que tem um perigo ali presente. Ela se dá conta que tem algo que pode acontecer que está ameaçando a vida dela. O corpo dela, ou o sistema nervoso dela, vai ativar um pouquinho, vai gerar um pouquinho de estímulo, de ativação e ansiedade para a gente, opa, o que tem aqui? Isso aqui é perigo, isso aqui não é perigo, é só um barulho, foi só o vento ou tem um leão? Se ela olhar e foi de repente olhar, foi a árvore que mexeu e não é nada, ela desativa e volta para o estado basal. Beleza, tá tudo bem. Mas se ela olha e tem o leão, o corpo dela vai mandar mais ativação ainda, vai subir os níveis de ansiedade, preparando ela para uma fuga ou para uma luta. Porque o perigo é real, o leão tá ali prontinho para pegar ela. A mesma coisa no leão tá acontecendo, porque ele tá agora, ele vai entrar na luta para pegar a gazela. No momento que a gazela sai correndo, e que o leão também, eles estão 100% presentes naquela ação, 100% direcionados, não há dúvida. A gazela não está pensando, será que esse leão, ele realmente vai me devorar? Será que ele é um leão novo ou será que ele é um leão velho? Será que ele é um leão macho ou será que ele é um leão fêmea? Ela não está nisso. Ela simplesmente vai para uma fuga 100% dedicada a essa ação de escapar do leão. Então, se ela tivesse um córtex, igual a gente tem, né, sofisticado, cognitivo, o que o sistema nervoso faria? Desliga. É por isso que quando a gente vai para uma crise de pânico, por exemplo, a gente não consegue se orientar, porque essa parte está desligada. Simplesmente foge. 100%. Não há sofrimento. Há uma entrega para a sensação. Há uma vivência daquilo. A mesma coisa o leão. Ele está ali num movimento ativo, né, de luta pela vida, pela sobrevivência dele, tentando ser efetivo na caça dele. Com o corpo todo cheio de energia, com os tônus musculares todos bem ativados, com toda a energia possível para ele ser bem sucedido na caça dele. Agora, se a gente pegar e colocar aí, como diz o Calisne, o professor de respiração consciente, coloca uma gaiola, e essa é uma imagem que ele aprendeu com o Gaiarsa, né, José Ângelo Gaiarsa, em cima da gazela, aonde ela não consegue mais fugir. E esse leão não consegue acessá-la, o que eles vão experimentar é uma absurda angústia. Porque toda aquela energia gerada eu não consigo completar,
nem para eu conseguir ser efetivo para conquistar a minha caça, nem para eu ser efetivo para fugir. Nós, seres humanos, temos experimentado essa qualidade de angústia, porque o nosso corpo tem lutado para fugir ou para alcançar coisas que não é um leão real. A gente experimenta, às vezes, uma ameaça dentro da nossa mente, dizendo que se eu não conquistar o cargo tal, vai acontecer uma catástrofe na minha vida, eu vou ser abandonado, eu vou ser rejeitado. Isso, indiretamente, através de uma sensação que partes nossas carregam. E eu não consigo nem fugir disso, e eu não consigo nem conquistar o que eu quero. Então, é essa qualidade de angústia que eu experimento. A minha fisiologia está reagindo a um leão imaginário. A um leão que é construído, aí sim, pela minha biografia, aí sim, pelos meus eventos de traumatização, aí sim, pelos meus eventos de perda e outras vivências que a gente pode trazer. E esse é o nosso desafio. Então, fisiologicamente, biologicamente, o nosso sistema reage do mesmo jeito que a gazela e o leão. É a mesmíssima coisa. Mas nós temos outros comportamentos adaptativos, outras vidas sociais, nós não vivemos na selva, e nós temos um a mais para lidar, que é o nosso cognitivo, que fica ali avaliando e interpretando a realidade e passando informação para dentro que vão gerar esse tipo de conflito ou esse tipo de vivência angustiante. Então, para que então a gente possa conversar com isso em nós, que está vivendo essa fisiologia desregulada de estresse ou de acúmulo de estresse, nós vamos precisar fazer o quê? Qual que é a grande angústia do exemplo do leão e da gazela? Ambos geraram uma energia tamanha no corpo, de estresse, né, para conseguir ser efetivos, e essa energia não foi descarregada, não foi usada. O leão não está mais correndo para pegar a gazela, ou seja, aquela energia não está indo para lugar nenhum, e a gazela não está mais fugindo do leão, e aquela energia não está indo para lugar nenhum. Se nós estamos nessa condição em que eu não estou indo para uma ação, e existe esse nível de ativação, qual que é o caminho? A gente, então, ajudar o nosso corpo a integrar, a liberar, a processar, a descarregar esses níveis de estresse que estão demais para o meu corpo e que estão lá mandando a mensagem para a amígdala, tem um leão aqui, tem um leão aqui. Então a gente tem dois trabalhos a fazer. Um é diminuir a quantidade de estresse desse organismo, e isso é fisiologia, biologia, corpo. E o trabalho número 2 é quais são as fantasias que estão ligadas à nossa biografia, à nossa vivência, que estão mandando essa informação. E aí a gente precisa olhar para os processos interpretativos alquímicos que foram construídos ao longo dessa história e se há traumatização nesse processo. Então a gente tem dois momentos. Um é como é que a gente faz o down regulation, como é que a gente começa a processar essa quantidade de estresse que está ali e que não está indo para lugar nenhum. Como é que eu desarmo essa posição? Isso é corpo. Como é que eu acolho essa emoção de medo e ajudo ela aí sendo processada pelo meu corpo? É só o corpo que consegue processar isso. Não adianta eu pensar sobre o medo. O pensar vai ser o recipiente alquímico para essa fisiologia poder descarregar esse medo. E aí a gente vai entrar aí na jornada e na história para compreender o que nessa pessoa está gerando a interpretação de vida, ou ela está se relacionando com questões dela lá dentro, que são vividas como ameaça, ou recebem o tônus de ameaça. Tá ficando claro isso? Está fazendo sentido? Para mim é muito importante que vocês vão dizendo. Deixa eu ver aqui, ó. Muito boa analogia. Eu sou a Liberdade disse. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Bom, acho que pergunta não, acho que tá ficando claro, né, gente? Estou vendo aqui o pessoal curtir, mandar coração, então acho que tá ficando claro. Então é isso que a gente faz. É por isso, né, o tema dessa aula, né, a importância de integrar o corpo no processo. Doutora vamos se conhecer, isso é muito para nós. É isso mesmo, é isso mesmo. Às vezes a gente fica muito conectado com a questão de autoconhecimento, como conhecer a história, né? Saber os porquês.
e analisar, e entender, eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? E o autoconhecimento vem muito da gente compreender como esse organismo funciona e apoiar ele a fazer os processamentos que ele sabe fazer. A gente vem salvando a nossa vida há milhões de anos. Esse organismo vem dando conta de atravessar, através de mecanismos adaptativos, há milhões de anos, porque a gente está sendo sempre desafiado a ir para o próximo passo, né? Então, essa inteligência arquetípica que a gente carrega no nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo, ele tem uma inteligência absurda, que a gente pode se aliar através da nossa cognição. A se aliar no sentido, eu não consigo fazer um medo passar pelo meu entender cognitivo, mas eu consigo criar um espaço, criar as condições para que essa autorregulação possa acontecer. E essas causas e condições se referem a entrar em contato com o que a gente sente através das nossas sensações de uma maneira e das nossas emoções, através de uma maneira gentil, através de uma maneira amiga e indireta, desidentificado, sem fusionamento, que quando eu faço isso, aquilo que é experimentado como angústia pode então ser experimentado como fluxo. Porque na hora que a gazela está correndo e o leão também, não tem angústia. E é isso que o nosso corpo sabe fazer, ele sabe se autorregular. Quando a gente cria as causas e condições para que ele faça isso. Do mesmo jeito que, se você se machuca, você se corta, se você quebra o braço, ele sabe colar. Ele sabe se curar. Se a gente cria as causas e condições para que ele faça isso. Então a gente vai mobilizar o braço, a gente vai cuidar do braço, a gente vai engessar. E quem vai fazer a cura, ou quem vai colar o osso, ou quem vai juntar, né, cicatrizar, é o corpo. A gente não consegue falar para o corpo, olha, célula da direita, se junta com a da esquerda e com a que está aí pertinho de você para a gente criar a casquinha. Gente, na verdade, não tem a menor ideia como é que ele faz isso. A gente só sabe que ele faz, né? Do mesmo jeito que ele vem fazendo coisas espetaculares desde que a gente entrou aí na barriga da nossa mãe, que a gente era uma coisiquinha assim que não dá nem para ver a olho nu. E foi surgindo, surgindo, e surgiu o órgão, e foi crescendo, e virou um neném dentro da barriga. Esse neném atravessou a jornada do nascimento. Da jornada do nascimento, esse neném saiu de uma condição 100% vulnerável, que alguém tem que me dar o que comer, tem que olhar para mim, eu tenho que aprender a andar, eu tenho que aprender a falar, eu tenho que aprender 1 milhão de coisas, e a gente foi dando conta, e a gente foi dando conta, sem um pensamento. Então, a nossa cognição não alcança essa inteligência, mas ela é maravilhosa, porque quando ela chega, ela vem chegando para abraçar e virar essa parceira, essa qualidade de presença, essa qualidade de consciência com esse processo que não é consciente. E aí é que a gente encontra a nossa integralidade, né? A gente vai crescendo para encontrar essa consciência de nós mesmos e dessa beleza que é o processo de crescimento e desenvolvimento da vida em nós, que cada um de nós carrega, né? A única coisa que... Não existe nada na vida que não seja feito para celebrar. A gente pode celebrar cada sensação, porque cada sensação, seja ela classificada como boa ou não, é uma maneira da gente perceber e sentir que nós estamos vivos. E a vida ela é feita para celebrar, e cada sensação em nós é a própria vida em si, reagindo aos eventos. Não existe emoção boa e emoção ruim, emoção que a gente pode sentir, emoção não. Existe coisas confortáveis, é claro, e coisas desconfortáveis, mas não negativas ou privativas que nós não podemos entrar em contato, porque tudo é a vida em celebração em nós, reagindo ao mundo. Então, a gente pode sim aprender a entrar em contato com essas instâncias, aprender a acolher, receber, celebrar uma tristeza, celebrar uma raiva, celebrar um medo e dizer, eu estou aqui com você. Algo em mim está com medo, tentando me proteger de algo, algo em mim está com raiva, tentando me defender de algo. Né? As nossas emoções, o nosso sentir, são grandes aliados da nossa experiência de estar vivo. Né? Então, quando a gente muda a visão, quando a gente olha para as coisas dessa maneira, tudo fica mais fácil. Se a gente olha para as coisas que a gente sente como inimigas, é muito mais difícil.
Tem uma pergunta aqui. Tomo vários carões da minha chefe, fico calada. Tenho coisas que não concordo e não tenho coragem de falar. Então, esse é um exemplo bastante interessante que a Ariane escreveu. O que em mim é disparado quando eu vejo esse carão? E às vezes a gente acha que a solução é falar com a chefe. Talvez não seja. A solução é o que em mim foi ativado por esse carão? O que em mim está recebendo esse carão como ameaça? Eu estou dentro de um transe hipnótico que, na verdade, isso em mim está reagindo a um carão do passado ou a um carão do presente? Cada emoção está tentando nos levar de volta para a consciência do que somos. Então, é uma oportunidade de olhar para isso e dizer, eu estou aqui com você, me conta a história. O que você sente? O que isso em mim sente? E nessa relação, você vai descobrir um montão de coisa e aí encontrar o passo certo para lidar com a sua chefe. Porque o seu corpo sabe o caminho para fazer isso. A Karina aqui também disse, Karina, boa tarde, Karina. A Karina já é aluna do programa de formação, de focalização, uma aluna super dedicada. Obrigada pelo carinho, deixo aqui um comentário muito lindo. E tá todo mundo muito dentro de si mesmo. Eu acho que tá todo mundo muito preso à ideia de si mesmo, né? E esse é o desconforto, porque a gente vive dentro de nós mesmos, né? A gente vive dentro da experiência interna e, ao mesmo tempo, a gente vive na relação, a gente se percebe na relação, né? Eu só consigo sentir amor, ódio, carinho, compaixão, eu só consigo experimentar cada uma dessas emoções nas vivências relacionais. Então, se eu tô com alguém que me provoca, e aí eu sinto raiva, se eu tô com alguém que me ameaça, aí eu sinto medo, então na relação com o outro a gente se experimenta. Mas como a gente teve muito pouco treino de habilidade para navegar no mundo das sensações e emoções, porque a gente aprendeu desde muito novo que o que a gente pensa é o que importa, como eu penso isso e não como eu sinto isso, a gente às vezes fica muito confuso e muito sem treino de habilidade mesmo de como lidar, né? A gente aprendeu a desenhar pequenininho, né? Vamos pensar em treino de habilidade. Aí a gente aprendeu a fazer aquela casinha. Acho que todo mundo faz essa casinha aqui, né? Vou fazer aqui lá para vocês. Aquela casinha básica, né? Com a portinha, o laguinho. Não é assim, da nossa casinha? Isso é um desenho infantil. Por que eu não sei fazer uma casa em 3D, uma coisa maravilhosa? Porque eu não continuei aprendendo, eu não desenvolvi habilidades para melhorar esse desenho. Ele continua infantil. Ele continua do jeito que eu aprendi. Então, muito da nossa percepção ainda são percepções dessa época. A gente olha o mundo e reage a ele do mesmo jeito que a gente desenha a casinha. A gente precisa de novos treinos de habilidade. Então, quando a gente aprendeu que engole o choro, para de ser, põe os pés no chão, você tem que agir com a cabeça, onde já se viu, né? E a gente ficou nesses treinos de habilidade, a gente não desenvolveu treinos de habilidade para lidar com o que a gente sente. Então, não é de se espantar que a gente tem essa dificuldade. Então, os novos aprendizados nos oferecem a oportunidade de uma nova saída e, de repente, desenhar uma casa mais interessante do que esse desenho de criança. Tem uma outra pergunta aqui. Ariane, como perder o medo de falar? Ariane, eu amei a sua pergunta, porque a questão é bem essa. Na pergunta, já está a visão de que para eu resolver o medo de falar, eu preciso parar de sentir medo. E não dá para parar de sentir medo. Nós vamos sentir medo cada hora de uma coisa. A gente precisa aprender a sentir medo. Não ter medo de sentir medo. É outra estrada, percebe? Como é que eu perco o medo de falar? Não tem como perder medo. Eu preciso me relacionar com aquilo em mim que sente medo. Aprender a sentir esse medo e dizer, eu estou aqui com você. Deve ter alguma coisa que você sente que pode acontecer comigo se eu falar. Eu quero conhecer você, medo. Vamos ser amigos. Me conta. Eu preciso ter uma relação com esse medo, porque esse medo vai aparecer em outras coisas. Uma hora é na hora de falar, às vezes na hora, sei lá, de apresentar um projeto. A gente nunca vai deixar de sentir medo. A gente precisa aprender a sentir medo.
de um outro jeito, não de um jeito que o medo domine, de um jeito que o medo determine, mas de um jeito que eu, consciência, perceba, lembra, indiretamente, desidentificado, eu, consciência, perceba aquilo em mim que tem medo. E é assim que a gente integra, então, eu, consciência, cognitivo, emoção, medo, sentindo, né, as reações fisiológicas que o medo dá, integrando corpo, coração e mente. Então, quando a gente, então, integra o medo e ele é sentido e ele se transforma nessa relação de ser sentido, ele já é outra coisa. E aí você não precisa perdê-lo. Ele já virou outra coisa. E aí, falar ou não falar está aliado à questão. O quão efetivo é. Ficou claro, Ariane, o que eu tô querendo dizer? O caminho não é perder. O caminho é aprender a sentir. Como eu posso sentir medo de maneira confortável? Acho que essa é uma boa lição para a gente levar dessa live de hoje. Como eu posso sentir medo de maneira confortável? Sabendo que aquilo em mim que está com medo tem uma boa razão para sentir esse medo e está tentando me proteger. E quando eu sou o espaço para isso, eu estou bem. E aquilo em mim tem a oportunidade de se acomodar em mim. Quando um medo se acomoda, ele já não é mais experimentado como desconforto. Ele é experimentado como uma ação que entra em fluxo, porque saiu da paralisia, saiu da guerra, que eu não posso sentir medo. Quando eu tô presa na guerra de perder o medo, eu não sinto ele não passa. Não tem caminho para passar. A gente está na frente bloqueando, ele não se transforma, melhor dizendo, na relação sentida em nós. Certo? Então, por aí a gente vai encerrando a nossa live de hoje. Obrigada para vocês que acompanharam. É muito legal falar desse tema, dessa integração, dessa possibilidade de encontrar novas estradas. Para quem está acompanhando o workshop Corpo, Coração e Mente, assiste aí a aula 1 e 2 que já estão no ar. Para assistir é só se inscrever, se você ainda não se inscreveu, que você acessa na hora as aulas. Lembrando que na sexta-feira tem a aula 3. Deixa eu ver aqui o que o Alex está dizendo. Acho que a Ariane quer transmitir como responder a algo injusto da patroa de uma maneira tranquila, segura, eficaz, com alta segurança. Então, se a gente responder pela interpretação ou pela emoção, sem consultar o que está sendo sentido antes, a chance da gente ser efetivo diminui bastante, né, Alex? Então, em primeira instância, o que vai ajudar ela a estar tranquila é ela não estar possuída, identificada pela emoção, ou do medo, ou da injustiça. Quando ela integra essas emoções, ela está inteira numa ação em relação à chefe, que pode ser mais ou menos efetiva desse lugar. Então, é uma outra estrada mesmo, né? Em vez de responder sendo guiado pela emoção, que também não é o que a gente gente não quer ser possuído pela emoção, inundado, a gente quer que elas se integrem em nós e a gente tenha mais clareza de como agir. Essa clareza é o primeiro ponto para que a gente possa responder ao que está acontecendo hoje. Né? Deixa eu ver se o Alex fala mais alguma coisa. E a Ariane? Agora eu fiquei confusa da Ariane, se é isso para mim ou isso para o Alex. Responde aí, Ariane, se ficou claro o que eu falei até aqui para a gente encerrar a nossa live de hoje. Enquanto isso, vou só relembrando aqui do workshop Corpo, Coração e Mente, que está no ar. Quem não assistiu, assiste. Quem não se inscreveu, se inscreve. Ele sai do ar loguinho. Então, tá aí disponível para vocês aproveitar. Isso mesmo, assisto sempre. Isso. Então, legal, Alex. Então, ficou claro. Ariane, o que eu respondi ficou claro para você? Só me dá esse ok aí para a gente encerrar. Acho que sim. Então é isso, pessoal do Face. Grande beijo. Vou encerrando por aqui. A gente se vê no workshop e semana que vem estou de volta. Grande beijo.